Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, graças te damos, Senhor, te agradecemos, bendizemos o teu nome, Pai, por mais uma vez podermos juntos louvar, bendizer o teu nome, Senhor, chegarmos até a tua face, a tua presença santa, através do sangue precioso de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa alegria. Ó, Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez ouvirmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações para essa manhã, nessa escola bíblica. Abra o nosso coração, a nossa mente para receber a tua palavra. Senhor, fala conosco, Pai. Usa esse teu servo aqui, Senhor, para compartilhar algo do teu espírito, Senhor, algo da tua mente, aquilo que está no teu coração, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Confessamos a nossa incapacidade de falarmos e de ouvirmos a tua palavra, mas contamos com a tua graça, Senhor. Contamos com a tua benevolência e a tua bondade. Ajuda-nos, Senhor. Estamos confiantes, crendo que o Senhor está conosco, porque assim o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim temos crido, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. Aguardamos, mesmo no meio de dias maus, Pai, de dias pesados, Pai, mesmo assim estamos olhando para Ti, Senhor, esperando em Ti. Guarda-nos em Ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 2. Dando continuidade ali, né? Eu não me recordo exatamente o versículo que nós paramos na aula passada, mas a gente pode fazer uma leitura inicial do capítulo 2 ali de novo. É uma leitura rápida, já explicamos algumas coisas ali, né? E o Espírito Santo vai nos trazendo recordação do que a gente falou ali. Então, continuando ali do capítulo 2, então, para frente ali, irmãos. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas ao outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tua riqueza, as riquezas de sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu e também o grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiro ao judeu e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque, olha só esses três, irmãos, que importante, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Até aqui, irmãos. Vamos explicar um pouquinho aqui esses versos aqui, né? Amados, nós lemos do versículo 18 em diante, até o final do capítulo 1, né, nós tínhamos estudado na aula passada,
mostrando a questão da condição humana, né? Todos estavam ali debaixo de juízo de Deus, né? O apóstolo Paulo está mostrando na sua teologia que todos os seres humanos pecaram, tanto judeus como gentios, né? Todos igualmente pecaram. E eles foram, então, dessa maneira, apartados de Deus. Todos pecaram. Desde Adão, veio uma sucessão de pecados, né? Que ofendem a Deus. E dessa maneira os homens são separados de Deus, da glória de Deus. E no capítulo 2, nós vemos aqui claramente a continuidade desse assunto, mostrando a condição caída do homem, né? Mas já começa a mostrar ali a justiça, né? A justiça da lei. O que ensinava a lei no passado? Entenda a lei, aquela dada por Moisés lá, aquela trazida, aliás, por meio de Moisés, né? Dada por Deus no Monte Sinai, os 10 mandamentos e depois todas as ordenanças. Isso é o que se entende como a lei, né? Todas as ordenanças de Deus, todas as ordens. E ali é muito claro, irmãos, se você ler Deuteronômio 28, 29, você vai ver ali claramente, no Êxodo, você vai ver claramente a ordem de Deus ali dizendo que o homem faz aquilo, ou seja, observa a lei, pratica a lei e ele vive. Ele desobedece a lei, ele morre. O que é o pecado? O que é a iniquidade? Iniquidade é desobedecer a Deus. Ou seja, desobedecer à lei. A lei ela é boa, perfeita e santa. Né? Por quê? Porque ela expressa o caráter de Deus. Se o homem cumpre aquilo, ele está se assemelhando ao caráter de Deus e, portanto, se justifica diante de Deus. O problema é que, por causa do pecado, isso se tornou impossível ao homem. O homem não consegue mais cumprir a lei. Não na sua integralidade, não na essência da lei, né? Como explicamos na aula passada. E o apóstolo Paulo então vem falando que a justiça da lei é essa, né? Se o homem faz o bem, então ele é justo. Se ele faz o mal, ele tem que ser condenado. É bem simples assim, né? Por isso que ele fala aqui no verso 13, ó, é muito importante entender o contexto que ele está explicando. Esse verso 13, senão a pessoa tira isso aqui de contexto e diz que o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas devem se justificar pela lei. E é justamente o que ele está dizendo que deveria ser assim, porém o homem não tem condições de fazer isso. Né? Porque o 13, porque os que ouvem a lei são justos diante de Deus. Aliás, desculpa, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tá vendo? Faça isso e viverá. Foi que Deus falou para Moisés, falou para o povo no Egito, faça isso e viverá. Agora não faça, você vai morrer. Não obedeça, você vai morrer. Né? Como a gente explicou na aula passada, Adão desobedeceu a Deus, Eva desobedeceu a Deus e eles morreram por desobedecer a Deus. Eles quebraram o mandamento de Deus. Como falamos na aula passada, que mandamento de Deus que eles quebraram? O primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto. Só a Ele servirás. O primeiro mandamento de Deus. Eles quebraram. Por que quebraram esse mandamento? Porque eles deram ouvidos à serpente. E a serpente tinha dito o que para eles? Vocês serão como Deus. Então essa ambição, essa vontade de querer ser como Deus tomou o coração deles. De querer conhecer como Deus, compreende? Quando na verdade o que eles deveriam comer, se alimentar era da árvore da vida. Esse é o problema, esse é o grande problema, esse é o assunto do livro aqui. Que nós estamos cavando aqui, né, para tentar entender. Né? Aí ele fala assim, ele entra num assunto que ele fala assim, que os judeus, eles se vangloriavam de terem a lei. Eles falam, não, nós somos o povo eleito porque nós temos a lei, nós recebemos a lei. E é verdade. A lei veio por intermédio de Moisés, ou seja, então veio para o povo judeu. Moisés era judeu, era do povo hebreu. Mas não adiantou nada aquela lei para eles.
aquela lei não produziu fé no coração deles. Pelo contrário, o que a lei acabou produzindo para eles? Juízo. Juízo. Por isso que ele fala assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei serão, também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quer dizer, eles serão julgados porque eles tinham a lei, então eles tinham que cumprir aquela lei, mas não cumpriram. Né? E os que sem lei pecaram, quem que são esses sem lei que pecaram? Ele está falando aqui dos gentios, se você olhar no contexto você vai ver. Né? Os gentios não receberam a lei, eles não receberam a tábua dos 10 mandamentos. Porém, como ele falou no capítulo 1 lá, que a gente leu na aula passada, quer dizer, mesmo eles não tendo recebido a lei pelas tábuas de pedra, todo homem sabe, todo homem e mulher sabe que adulterar é errado. Todo homem e mulher sabe que roubar é errado. Então eles receberam a lei. Bom dia, fica à vontade. Eles receberam a lei. Deus abençoe, seja bem-vindo. Eles tinham a oportunidade de conhecer a lei mesmo sem ler a lei. Né? Mesmo sem ter lido lá nas tábuas de pedra. Sem ter ouvido por tradição do povo a lei. Por isso que ele fala assim, né? Porque os gentios, no verso 14, porque os gentios que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, o ser humano, ele é dotado de uma intuição. E ele sabe, existe uma campainha no ser humano. E o ser humano sabe quando está fazendo coisa errada. Quando ele está botando a mão num objeto que não é dele. Ele sabe. Mesmo que nunca tenha ouvido, nunca tenha lido as leis de Deus, ele sabe. Então ele é indesculpável. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala assim, olha, você, judeu, está se gloriando porque você tem a lei, mas se o gentil cumprir a lei, né, e veja que essa é uma situação hipotética, porque nós vamos ler daqui a pouco que todos pecaram, todos, nenhum vai se justificar diante de Deus falando assim, olha, eu era gentil, eu não tinha ouvido da lei, mas eu cumpri a lei. Não, você não cumpriu a lei. Não, eu era judeu e eu observei a lei e cumpri a lei. Não, você não cumpriu a lei. Compreende? Todos pecaram. Porém, ele está dizendo assim, se o gentil cumprir a lei, ele está justificado também. É disso que ele está falando. Perceba como uma situação hipotética? Então ele está falando da raça humana, do ser humano, né? Que se o ser humano fizer isso, ele vive. Se ele não fizer, ele morre. Se ele obedecer, ele vive. Se ele não obedecer, ele morre. E que Deus vai julgar essas coisas. Deus vai julgar cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um vai, no dia do tribunal, vai prestar conta do que fez. É o que ele está falando aqui. Porém, irmãos, qual que é a nossa esperança? É nos escondermos debaixo do sangue de Cristo. Na obra do que Ele fez e não do que nós fazemos. Compreende? Essa é a justiça de Deus. E pela fé, né, pela graça mediante a fé. Ou seja, isso partiu de Deus, não partiu de nós. Nem a fé não partiu de nós, irmão. Nós recebemos a fé como um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, ó. Não vem de vós nem a fé e nem a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá vendo? Ninguém vai se gloriar diante de Deus, irmãos. De dizer lá diante de Deus, quando Deus vai julgar as obras, falar assim, olha, que obra boa do meu filho Antônio. Não, irmão, não tem isso, não. Isso não vai acontecer. Ele vai olhar para mim e vai falar assim, olha, o Antônio, ele está debaixo do sangue, está justificado. Entendeu? Não vai ter boas obras lá, irmão, para oferecer a Deus. Vai ter as obras de Cristo. Aí dentro da justiça dele, o Senhor vai ver as obras que Cristo fez em mim. Por isso que são obras do Espírito. Tá vendo? São os dons do Espírito que vem dele, tudo vem dele. Aí o que ele produziu em mim, o que eu não atrapalhei ele, ou seja, o que eu permiti que ele produzisse em mim,
ou seja, que eu não resisti ao Espírito, pelo contrário, eu me entreguei ao Espírito, e daí produziram obras de justiça, e essas boas obras, aí sim serão aceitas diante de Deus, mas debaixo do sangue, ungido pelo óleo do Espírito, e não pela minha justiça própria. Irmãos, essa questão da justiça é tão importante, é um assunto tão importante, não pode simplesmente passar batido por nós, não podemos ficar sem compreender essas coisas. Vamos continuar aqui a leitura, no verso 17, nós estamos lendo Romanos, deixa eu ver se a irmã tem... Não, então tudo bem. Será que a irmã consegue ler essa Bíblia? É um pouco maior. Mas se não conseguir também, irmã, daí a irmã ouve daí, né? Não precisa. Se tiver ruim para ler, né? Então no Romanos 2,17, continuando, né? Eis que tu tens por sobrenome judeu, repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não te deve furtar e furtas? Ou seja, ele está furtar aqui, irmão, não furtarás é um mandamento dos 10 mandamentos, irmãos. Eu vejo muita gente ensinando por aí, irmão, muita gente mesmo. Isso virou até uma modinha, né? Principalmente entre aqueles judaizantes, né? Esses caras que gostam de ficar falando o nome de Deus em hebraico, né? Enfim, vocês conhecem. Na internet, no YouTube aí, né? Tá cheio deles aí. Dizendo que o assunto de Paulo, uns deles dizem que o que Paulo está falando aqui não é os 10 mandamentos. Que ele está falando assim que Paulo está falando das outras ordenanças, mas está excluindo os 10 mandamentos. Agora eu te pergunto aqui, não furtarás, não é um dos 10 mandamentos? Então não tem isso, irmão. Isso não procede, tá? Isso não procede. Tu que pregas que deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adultério também não é um mandamento? Dos 10? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Outro mandamento. Primeiro mandamento, né? Só a Deus adorarás. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, por causa de vós. 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. O que é a circuncisão? Aquela marca na carne, né? Que todo homem ao 8º dia, segundo a lei, né, deve fazer um corte no seu prepúsculo. E os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Deve tirar aquela pelinha como símbolo de que você está debaixo da lei, de que você observará a lei, né? É uma marca na carne do homem. E ele está dizendo, se você faz isso lá quando você tem 8 dias de idade, mas se ao longo da tua vida você não observa a lei, ou seja, não cumpre a lei, de nada serve aquilo. Não tem significado nenhum, irmãos. Porque aquilo, na verdade, é só uma simbologia dizendo justamente isso, que você guarda a lei, de que você obedece a lei. E se a pessoa não obedece a lei, aquilo não... Infelizmente não tem significado. É claro que hoje, pelo Novo Testamento, nós entendemos que a circuncisão, na verdade, era sombra de uma luz vindoura, né? A sombra, aquilo simbolizava a circuncisão de coração, a circuncisão que o próprio Cristo tem, né? Que é a lei gravada no coração dele. A lei gravada no coração dele. Jeremias fala que Deus irá,
que chegará o tempo em que Deus irá gravar a lei dele nos nossos corações. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração, de carne, de coração. Né? O que isso significa? Significa que essa lei, que para nós é impossível cumpri-la, irmão, humanamente falando é impossível cumpri-la. Que essa lei, pelo Espírito, por Ele mesmo, Ele iria pegar e ia gravar no nosso coração. E essa lei então não seria mais um peso para nós, mas seria motivo de alegria para nós. Porque ao andarmos em Espírito, ao estarmos em Cristo, andando em Espírito, essa lei então ela seria parte do nosso caminhar. Nós andaríamos e cumpriríamos a lei naturalmente. Não como aquele esforço que eu tenho que me esforçar ao máximo para cumprir. Não. Eu estou vivendo e andando em Cristo. Então é natural para mim cumprir e obedecer a lei. Não por mim mesmo. É porque Cristo obedeceu. Se eu estou nele, logo a justiça dele está sobre mim. E a justiça dele me habilita a cumprir a lei, a obedecer a Deus. Compreende? Como é pelo Espírito, e não pela força do braço, pela força da carne. Irmãos, eu arrisco a dizer aqui, né, de uma maneira, risco que eu digo de não ser bem interpretado, né? Mas mesmo assim eu quero arriscar a dizer isso. Que se você se esforçar em obedecer a Deus pela força do seu braço, eu afirmo categoricamente para você, você vai tropeçar. E vai cair. Você vai cair, você vai se esforçar. Estou me esforçando o máximo aqui. E vai cair. E vai ser decepção na tua vida. Falar, mas eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo, eu tento. Por que não consegue? O apóstolo Paulo vai falar mais na frente para nós, já estou adiantando um pouco o assunto. Porque nós temos que andar em Espírito. É Ele que cumpre a lei dele, compreende? Cristo cumpriu a lei, irmãos. Ele cumpriu a lei. Se nós estivermos nele, escondidos nele, Deus olha para nós e fala, é justo. Compreende? É justo. E aquela lei que está gravada no coração dele, ela começa a ser transferida para nós. Pela vida de Cristo. Por isso que nós somos salvos, e ele vai usar esse termo aqui lá na frente, somos salvos pela sua vida. Não só pela sua morte, mas pela sua vida. O sangue dele nos perdoou os pecados. Nos perdoou aquilo que nós fizemos contra Deus. Mas o que garante que nós andaremos de acordo com a vontade de Deus? Porque uma coisa é você ser perdoado pelo que você fez no passado. Não é verdade? Mas você ser perdoado pelo que você fez no passado não garante que você vai continuar andando de uma maneira, daqui para frente, que seja de acordo com a palavra de Deus. Você compreende isso? Uma coisa é você ser perdoado pelo que você fez, outra coisa é você ser transformado para andar agora de uma maneira digna diante de Deus. Para isso, Cristo nos deu a sua vida. Ele não nos deu somente a sua morte, Ele nos deu a sua vida também. Por isso Ele ressuscitou no terceiro dia. Para que também tenhamos vida com Ele. Pela sua morte encontramos perdão, pela sua vida nós encontramos, pela sua ressurreição nós encontramos a vida, irmãos. Glória a Deus. Obra perfeita do Senhor. E somos transformados de glória em glória. Daqui a pouco nós vamos na pregação, os irmãos vão ver que o tema que nós vamos falar na pregação tem muito a ver com esse estudo bíblico também. Muito a ver. Vai ser uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério em tempos difíceis, mas que tem tudo a ver com isso, irmão. Se você compreende isso aqui que nós estamos falando hoje, a pregação vai ser muito mais rica para você, muito mais enriquecedora. Continuando aqui, né? No 26, agora, Romanos 2, 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que porventura o é, se cumpre a lei, não te julgará? Porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu que é exteriormente, nem circuncisão que é exteriormente na carne,
Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão que é de coração, do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém, aleluia. Irmãos, quando Deus criou o homem, Ele não criou o pecado. Compreende isso? Deus fez o homem perfeito. Perfeito, Ele não fez o homem para pecar. Hoje nós olhamos aqui esse texto aqui, parando aqui de dar aquela impressão, né? Falar, mas espera aí, mas se eu tenho essa natureza de pecado que vai me induzir ao pecado, então para mim é impossível não pecar. Mas nós temos que lembrar que quando Deus fez o homem e a mulher, entenda, homem eu estou falando da raça, né? Homem e mulher, Ele fez. Quando Deus criou o homem, Ele fez perfeito. Ele fez sem pecado. Ele não fez nada com pecado, irmãos. O pecado entrou na raça humana. Né? Foi uma invasão que houve ali. Mas Deus não fez o homem assim. Deus estava fazendo tudo. Ele foi lá, haja luz, e houve o dia. Né? Daí Deus criou os animais, criou os répteis, não sei o que, os peixes, enfim, tudo. Ele foi criando, criou a vegetação. E tudo que Ele foi criando, a cada dia Ele foi falando... E Deus viu que era bom. E Deus foi se alegrando do que Ele foi fazendo. Tudo que Ele fazia era bom. Falou, e Deus, o que Deus faz é bom, irmãos. Aí quando Ele criou o homem, a sua imagem Ele fez, né? Ele falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus olhou para o homem que Ele criou e Ele falou assim, isso é muito bom. Tudo que Ele fez era bom, mas quando Ele olha para o homem que Ele criou, Ele fala, isso é muito bom. Olha, irmão. Por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. É muito bom, irmãos. É muito bom. Então esse homem que o obedece, que segue a sua lei, que observa o seu caráter, esse homem é muito bom. E esse homem que Ele criou, desobedeceu e caiu em pecado. E o pecado infiltrou nele. E o induziu a pecado. Por causa de um pecado só, um só pecado. Entrou o pecado na raça e nós recebemos isso como herança, irmãos. Na carne do nosso pai Adão. Vamos continuar aqui a leitura então, irmãos. Deixa eu só ver o horário aqui. Mais um pouquinho, né? Olha só, irmãos. No capítulo 3, né? Nós estamos entrando agora. Qual é logo a vantagem do judeu? 3:1 aí, tá? Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira. Porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa de justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? É justamente aquilo que a gente falou, irmãos, agora. Né? Quer dizer, ele falou assim, seja todo homem mentiroso. Então quer dizer, irmão, todo mundo é pecador, não tem jeito. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Né? Mas ele está dizendo assim, que se o meu pecado, se a minha mentira, né, fica evidente a glória de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, né? Porque todo mundo olha para mim e vê como eu sou mal, como eu sou maligno, como eu sou pecador, quer dizer, isso vai ficar evidente a justiça de Deus sobre a minha vida. Falou, olha, aquele homem muito mal, mas olha a obra que Deus fez na vida dele. Então a justiça de Deus sobre a vida dele. É isso que ele está falando aqui. Mas se a mentira abundou mais a verdade
de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado como pecador? Ou seja, se eu não tinha outro caminho, irmãos, eu não tinha outro caminho, eu tinha que pecar. Eu estava obedecendo meu pai de carne, que é Adão. Adão pecou e eu vim pecando também. Nós viemos pecando também. Né? Pela lei da carne, né? Ou seja, pela obediência da carne, eu estava só cumprindo o que me era natural. E o que me era natural? Antes de conhecer o Senhor, era pecar. Era o que eu sabia fazer. Lembra que a gente falou na aula passada que uma criancinha de 2 anos lá, quem que ensinou ela a mentir? Por que a criança mexe na água e derrubou no chão? Aí você está lá no banheiro, que você volta e pergunta, escute, quem que derrubou essa água aqui? Aí ele fala, não sei. E só tinha criança aqui. Quem que ensinou isso para ela, irmão? Vocês já viram isso? Todo mundo aqui já viu, né, uma situação semelhante, né? Quem que ensinou isso para ela? Algum pai ou mãe deu uma aula pro filho, vou te ensinar a mentir agora, filho. Não, irmão. Isso é natural do ser humano, ou seja, da natureza caída, tá? Não da natureza que Deus criou, é da natureza caída do homem que se corrompeu. Ele está dizendo assim, se eu sou obrigado a pecar, porque é a minha natureza caída, então por que Deus vai me julgar? Essa é a questão do apóstolo Paulo. E o 8 aqui, e por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Tá vendo? Você sabe por que é justo, irmão? Não foi Deus que infiltrou o pecado no nosso coração. Foi o ser humano que abriu a porta para o pecado. Então é justo, a condenação de Deus é justa. Olha só o 9. Agora aqui entra a questão, irmãos. Nós estamos questão chave aqui do assunto, né? Por quê? Pois que, o 9 aqui, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Olha essa frase, irmãos, que forte. Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Irmãos, eu vou ler de novo essa frase. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Irmãos, essa frase é de descolar a pele dos ossos aqui, irmãos. A carne dos ossos. Não há nenhum só. Irmãos, esse é o, vamos dizer assim, é o embrião aqui da teologia de Paulo, irmãos. Esse assunto aqui se você não compreende isso, você não compreende a epístola inteira de Romanos. Essa era a dificuldade de Jó, sabia? Essa era a grande dificuldade de Jó. Quer ver? Eu separei um texto aqui, não precisa abrir não, eu vou ler bem rapidinho aqui. Olha só que interessante. Se você estudar lá no livro de Jó, porque olha só, irmãos, pensa comigo. Acho que, não sei se todo mundo já leu o livro de Jó, não sei se a irmã conhece a história de Jó, né? Jó foi um homem que o próprio Senhor deu a declaração dele, falou assim, olha, meu servo, esse é meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus olhou e falou, olha, esse é meu servo Jó. Não existe homem nenhum na terra como meu servo Jó. E Jó, o problema de Jó não era ele se comportar assim, irmãos. Glória a Deus que ele se comportava assim. Era um homem de fé. Era um homem de fé. O problema era que Jó muitas vezes olhava para essa justiça dele. Ele sabia ele sabia disso. Ele olhava para si mesmo e no fundo ele nutria uma certa, vamos dizer assim, uma certa vaidade. Né? Aí o que aconteceu com Jó? Satanás foi lá e colocou os olhos em Jó. Aí quando Satanás chegou para prestar conta para Deus, a história de Jó conta, Satanás se apresentou junto com os outros anjos.
Satanás é um anjo, ainda é um anjo caído, mas é um anjo, e que tem que prestar relatório para Deus, irmãos. Satanás não está solto para fazer o que ele quer, não. Ele tem que ir lá prestar relatório. E ele, na hora que ele chegou para prestar relatório, Deus perguntou assim para ele: tendes visto meu servo Jó? Ou seja, você colocou teus olhinhos maus em cima do meu servo Jó? Aí Satanás falou: sim, sim. Aí Satanás tenta Deus e fala assim, também, olha, teu servo Jó, ele é íntegro, reto, tudo, mas o Senhor também só abençoa ele. Tira os bens dele, você vai ver só o que acontece. Mas logo que ele te nega, logo que ele se volta contra ti, é só você mexer nos bens dele, nas coisas dele, na saúde dele. Rapidinho ele já está. Falou, então pode tocar em tudo que é dele, até na saúde dele. Só não tira a vida dele. Mas tudo o resto você pode tirar dele. Foi lá, tirou os filhos, tirou as propriedades dele, tirou tudo, irmãos. Aí ele ficou doente. Aí depois você tem quase 39 capítulos de debates longos ali, né, que Jó tem com 3 amigos e depois ele tem com um 4º amigo, né? Debates profundíssimos, irmãos. É muito, muito importante esses debates para entender o tratamento de Deus na vida de Jó e o que estava na mente de Jó. Qual que era o problema de Jó? Porque senão, se você não entender que Deus está expondo ali o problema de Jó, você não entende o motivo do livro. Você só sabe que Deus tirou tudo dele e depois no final do livro Deus restituiu tudo em dobro. Mas você perde todo o conteúdo. Você come a massa do pastel, mas não come o recheio. Compreende? Você não entende o que Deus fez na vida dele. E também não compreende o que Deus está fazendo na sua própria vida. Tem um versículo chave aqui, irmãos. Olha, eu estava lendo isso hoje. Ó. Jó 29, 14. Não precisa abrir não, irmãos. Eu leio aqui para vocês. Depois, se os irmãos quiserem abrir, vai estar gravado ali. Jó 29, 14 diz assim: vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. Tá vendo? Era a minha justiça. Esse era o Jó. Os amigos chegavam lá e acusavam ele. Falou: Jó, vasculha aí no teu coração, na tua mente. Você fez alguma coisa errada. Porque não pode um homem que nem você, que era abençoado por Deus, de repente perde tudo. Alguma coisa de errado você fez, Jó. E Jó falava: não. Eu já vasculhei aqui, ali, já fui para lá, para cá. Não tem nada errado não. Aí, depois de tanto provocar ele, aqueles amigos, de tanto provocar ele, aquela justiça própria saltou para fora, como se fosse um tumor que salta para fora assim, né? Olha só, vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Ou seja, ele se cobria com a justiça. Mas que justiça é essa? Era essa, ó, ponto e vírgula, ó. Como manto e diadema são as pedras preciosas, né? Era a minha justiça. Ou seja, ele pegava a justiça própria e se cobria com ela. Eu sou homem íntegro, reto, eu temo a Deus e me desvio do mal, tá vendo? O problema não é Deus declarar isso dele, o problema é ele pensar isso dele mesmo. Esse é o grande problema, irmãos. O homem querer se vestir de justiça própria. Irmãos, a gente corre esse risco o tempo todo, irmãos. Às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa para Deus. E o que nós lemos no texto? Todos igualmente se tornaram inúteis. Ou seja, você não é só um pecador, não. Você não é só alguém que ofendeu a Deus, não. Você é alguém que se tornou inútil para Deus. Ou seja, não tem serventia nenhuma. Nada que você possa oferecer para Deus tem serventia. É isso que a palavra de Deus está ensinando aqui, irmãos. É isso. É dura essa palavra? É. Essa palavra tem que chocar você primeiro, para depois você ver o que Deus fez por você. Aí aquela justiça que vem de Deus, aí você pode repousar na justiça que vem de Deus. Enquanto você não entender a sua condição de homem caído, de homem e mulher caído, de pecador, alguém que ofendeu a Deus, enquanto você não entender isso, você não vai conseguir compreender do que Deus te livrou. Ou que Ele quer te livrar. Verso 12 de novo. Ó.
todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Verso 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura, e seus pés são ligeiros para derramar o sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Ô irmãos, olha que descrição. Parece que está falando de mim aqui, irmãos. Não vou apontar a mão para ninguém, não. É só eu olhar para mim mesmo, irmãos. Não era nós mesmo? Se você olhar bem no seu coração, não parece uma descrição de você mesmo, assim? Você nunca pensou mal, você nunca maquinou mal contra alguém, você nunca sentiu raiva, ira. Ainda que você não tenha pegado uma arma e lá dado um tiro. Não, você não fez isso. Mas no teu coração deu uma vontade, não deu? E você falou mal de uma pessoa, de alguém ou de várias pessoas. E aquela ira tomou conta de você. Ou seja, você não conheceu o caminho da paz. A ira se apossou de você, de mim. Ó 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Para isso que Deus deu a lei, para calar a boca do homem, irmãos. Aí o judeu olha aquela lei, o judeu que eu digo lá, né, naquele contexto, ele olhava a lei e fala, muito simples, é só eu observar isso aqui e cumprir. E era justamente a intenção diferente de Deus. Deus estava dando aquela lei para que o homem olhasse para aquela lei e falasse assim, não, você não pode cumprir, meu filho. Você não tem condições. Ó, o verso 20, olha só, irmãos, agora aqui, ó. Por isso, ó, uma conclusão aqui já, ó. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você quer entender o que é pecado? Pecado é justamente o que ele está falando aqui, ó. A lei revela o que é pecado. Ou seja, descumprir a lei. Descumpriu, morte. Digno de morte. Olha, irmãos, graças a Deus por esse versículo 21, irmãos. Olha esse versículo 21. Esse estudo está pesado, né? Está pesado. Olha o 21 aqui, irmãos. Olha só, agora vem a graça de Deus, irmãos. A justiça que vem de Deus. Grava no teu coração agora, irmãos. Olha só. Verso 21 diz assim, mas agora, graças a Deus por esse agora, irmãos. Graças a Deus por esse agora. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, essa justiça, sem lei, está dizendo que essa justiça, a lei dava testemunho dela. Está vendo? A própria lei. A lei e os profetas. Tudo que foi falado anteriormente, dando testemunho dessa justiça. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, ele vai falar de novo, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, eu vou ler de novo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Compreende, irmãos? Isso é versículo chave, tem que estar na tua mente. Você não pode perder isso daí. Nunca de vista. Porque senão você corre o risco de se esquecer desse versículo e achar em algum momento que você estiver lendo a Bíblia, ou estiver meditando, ou estiver pensando, de achar que tem alguma justiça própria. Compreende? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos, aí quando fala todos, é todos, não tem exceção, irmãos. É todos mesmo, tá? Depois da vírgula, olha que maravilha. Verso 24. Sendo justificados... O que está escrito aí? Falem para mim essa palavra que está escrita aí. Que palavra que está escrita aí, Fábio? Sendo justificados? Gratuitamente. Você pagou alguma coisa por isso? Tem alguma coisa de bom em você que levou a Deus a fazer isso? Não é o que o texto está dizendo, né? Está dizendo que vem uma outra lei, uma outra justiça, melhor dizendo, né? Que é superior à justiça da lei. Superior à justiça da lei.
E essa justiça foi dada de que maneira? Deus decidiu que essa justiça seria dada por meio da fé. Ou seja, você não fez nada de bom. Você não era bom. Você não impressionou a Deus. Pastor, tu não encrenca aqui. O meu filho mora lá em Portugal, então lá o negócio está ficando muito grave, o negócio está brigando comigo. Vá para casa, eu não sei o que eu faço. Dentro de 10 minutos eu vou ligar, só que for para cá. Eu vou brigar. O que eu faço? Desliga o celular. Né? Claro. A senhora ainda é mãe dele, né? Sim. Nossa, Ele então tá imaginando a igreja cheia, aglomerada. acho que sim. Sim, claro. Eu disse que o nós tem meia dúzia de pessoas. Vai ficar muito. Irmãos, já estou concluindo aqui, daí nós vamos pro culto, tá? Só vou concluir aqui. 24, de novo, olha, irmãos, é muito importante isso aqui, a gente tem que dar a devida ênfase aqui, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Tá vendo? Graça, irmãos. O que é graça? É algo que eu não mereço, mas Deus fez. Você sabe a diferença de graça e misericórdia? Já parou para pensar nisso? Graça e misericórdia? Parece que é a mesma coisa, não parece? Graça é algo que eu não mereço, mas recebo. Isso é graça. E misericórdia é o que eu merecia receber e não me recebo. O que eu recebo e não mereço? A salvação, a vida eterna. Eu não mereço, mas eu recebo por graça. Por pura bondade de Deus, irmão. Não tem nada em mim, é nele. Ele fez, ele não pediu a sua opinião para ir lá na cruz. Ele te perguntou se deveria ir na cruz? Ele perguntou para vocês? Não, né? Não. Nem para mim. Ele não precisou da gente para fazer essa obra. Ele fez sozinho, irmão. É graça. É bondade de Deus. Então eu recebo o que eu não mereço. E misericórdia. E o que eu merecia receber? A condenação. O juízo. A maldição. Isso que eu merecia por causa dos meus pecados. Isso eu merecia receber. E Deus tira a mão. Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é uma união de duas palavras, né? Miséria é coração. Então o coração dele se remói olhando as nossas misérias. Então por misericórdia, ou seja, as entranhas de Deus são mexidas. Ele olha e tira a mão. Por misericórdia. Ele tinha todo o direito de vir e pesar a mão e condenar. Mas ele tira a mão. Lembra Jesus com a mulher adúltera? De novo, vou usar aquele exemplo. Que aquelas pessoas cheias da justiça própria queriam atirar pedra. Aí perguntaram para ele, querendo pegar Jesus naquilo, né? Para dizer que Jesus não cumpria a lei. Falaram assim, mestre, essa mulher aqui foi apanhada em flagrante adultério aqui. A lei de Moisés, e cita a lei, ó. A lei de Moisés diz, tem que apedrejar. Foi pega no flagrante, não tem negócio não, peguem o flagrante aí. Jesus falou assim, então tá bom, pode apedrejar. Quem não tem pecado, apedreja. Você não tem nenhum pecado, não cometeu nenhum pecado, joga a primeira pedra. Pode começar. Porque era essa a justiça, né? O que está falando na lei. Fala, cumpram a lei. Só que para cumprir a lei tem que ter moral. Para cumprir a lei você tem que estar perfeito diante de Deus. E aqueles homens até então achavam que cumpriam a lei. Jesus com uma frase desmontou toda a justiça própria deles. Falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí aqueles homens foram soltando a pedra um por um e foram embora. Aí Jesus chegou para ela, filha, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, foram todos embora, não ficou nenhum. Ah, não ficou nenhum? Então nem eu te condeno. Misericórdia, irmão. Mas ele podia jogar essa pedra, irmão? Essa é a questão, ele podia jogar essa pedra? Podia. Porque qual que era a condição para jogar a pedra? Não ter pecado. Jesus não pecou. Compreende? Misericórdia. Ele se compadeceu daquele estado miserável. E ele tirou a mão. Né? Imagino que nem com a pedra na mão ele estava, mas se tivesse ele já tirou a mão. Compreende a ideia de tirar a mão? Misericórdia. Filho, nem eu te condeno. Porém ele fala, mas vai e não peques mais. Ou seja, receba essa misericórdia, essa graça, essa bondade, né, e comece a andar de acordo com o que Deus tem para a sua vida. Não peques mais. A graça não só, a misericórdia não só tira a mão, e a graça não só dá vida, mas habilita
para viver sem precisar ser escravo do pecado. Isso nós vamos ver também na continuação do livro. Sendo justificados, vamos ler de novo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Olha que expressão diferente, né? Fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Tá vendo? Ou seja, Deus foi paciente. Paciência, lembra que eu já expliquei para os irmãos? A diferença de paciência e perseverança? Paciência é para com pessoas, perseverança é para com situações. Deus foi paciente conosco. Ele olhou, viu pessoas errando e falou: eu vou segurar a minha ira, eu vou segurar a minha ajuda. Ele segurou, por misericórdia. Para demonstração, 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, irmãos, esse verso aqui, olha só. Onde está logo a jactância? Os irmãos sabem o que é jactância? A palavra diferente, né? Irmão, sabe? Vanglória, também é uma boa. Oi, Ana. Oi. Graças a paz. Toda. Vanglória, uma boa tradução também. Mas ela pode ser traduzida também como orgulho, arrogância. Né? Vamos trocar essa palavra jactância por arrogância, tá? Vamos ver aqui, ó. Onde está logo a arrogância? É excluída, é aniquilada. Em algumas traduções fala é aniquilada. Ou seja, que arrogância é essa? A arrogância de achar que está fazendo algo para Deus. Algo que você está se vangloriando diante de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Tá vendo? Por que Deus decidiu que a salvação seria pela fé e não por obras? Para que ninguém chegasse diante de Deus e se vangloriasse. Onde está a jactância? Onde está o orgulho, a arrogância humana? Cadê? Foi toda excluída. Por qual lei? Agora a questão aqui, por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Lembra que a gente falou a passada e retrasada que a fé é que agarra. Você se agarrou em Deus, então vê a justiça de Deus sobre a tua vida, o sangue, fé no sangue, lembra que nós lemos agora? Fé no sangue de Jesus. Ou seja, você crê que aquele sangue te cobriu, né? Como lá no Êxodo, como aquela história do sangue na porta, né? Você estava dentro daquele cômodo com o sangue na porta, onde passa aquele espírito que era o próprio Deus, passando ali e julgando, e ele olhava para o sangue na porta e falava: não, esse não, esse está escondido debaixo do sangue de Jesus, irmãos. Concluímos, pois, agora vamos concluir, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E é porventura Deus somente dos judeus, e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, ou seja, judeu e gentil, tá? Isso que ele está dizendo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Amém. Até aqui. Compreende, irmãos? Compreende como a fé, a graça por meio da fé, ela é habilitadora para obedecer a Deus? Esse é o assunto, esse é um dos principais assuntos em Gálatas, irmão. Onde Paulo expõe isso aqui e ele mostra que a verdadeira liberdade é a liberdade, não é de fazer o que vocês querem, sair por aí fazendo tudo o que você quer. Não é isso, não é liberdade, irmão. Isso é escravidão. Escravidão do pecado. A pessoa acha que é livre porque ela sai fazendo o que ela quer. Na verdade, mal sabe ela que ela é o pior escravo que existe, que é o escravo do pecado, que é o escravo da carne. Agora, a pessoa que anda por aí e está aqui em qualquer lugar obedecendo a Deus, essa é livre. Essa é livre. Porque ela tem a liberdade de obedecer a Deus, irmão. Aquela liberdade que Adão e Eva tiveram no paraíso. Eles tinham a escolha de obedecer a Deus. Compreende?
Viu só? A liberdade é justamente você poder fazer o que você quer. Ou seja, e o seu querer vai ser o quê? Obedecer a Deus. A lei de Deus escrita em tábuas de coração. Ou seja, vai ser natural para você obedecer a Deus. Porque você vai amar obedecer a Deus. Você vai amar obedecer a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos.